Todos os robozinhos. Pronto, a gente já pode começar. Boa noite a todos. Hoje o coro tá com 23 pessoas. Tá baixo ainda, hein? Interessante. Quer esperar uns 3 minutinhos, viu? Eu acho que não. Acho que não. A gente sempre grava, né? Sim. Vou mandar uma mensagem lá no grupo geral, mas vamos começar em respeito a quem já tá aqui. Então, perfeito. Deixa eu só colocar aqui a agenda. Só um segundinho. A gente vai começar aqui com o David, já está aqui na sala. Oi, boa noite. Tudo bem, David? Tudo então, certo. Temos aqui o primeiro aqui, o David, com um estudo aqui bem interessante aqui dentro. Deixa eu só aumentar aqui a minha tela. Da importância da qualidade dos dados na inteligência artificial, estudo de caso. E eu já vou colocar aqui o restante aqui na mensagem para a gente poder acompanhar. Seja bem-vindo, David. A palavra com você aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Opa, boa noite. Então, vamos lá. Deixa eu partilhar aqui, que eu confesso que eu ainda apanho um pouco do Meet, eu não uso muito ele. Mas vai dar certo. Então, turma, vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Ainda não. Sim, agora estamos. Tá. Então, boa noite, sou David Gentil, tá? Eu tô recente, entrei nesse ciclo agora, tá? Tô na tribo 8. E aí eu queria falar um pouco, que é um tema conhecido de todos, né? Mas eu acho que é importante a gente estar lembrando desses dados, né? Que a gente fala muito de fazer coisas com IA e tal, mas esse ponto a gente tem que estar lembrando dele, tá? Só que antes de falar de dados, propriamente, eu vou fazer um estudo te mostrar aqui um estudo de caso, né? Foi o primeiro agente de IA que eu criei, né? Para resolver um problema de negócio de um contrato que eu estava no ano passado, tá? E eu vou falar um pouco desse estudo, desse agente, né? Porque ele foi criado e tal. E aí, os resultados que a gente teve, e depois a gente falar um pouco sobre como dado, o que os dados têm a ver com isso, né? Embora sabe que o projeto de IA é um projeto em si de dados, né? Mas então, assim, eu estava no contrato, só para contextualizar vocês, tá? Eu estava no contrato, eu sou engenheiro de planejamento, tá? De obras de capital. Trabalho hoje numa empresa na Terminal, que é uma empresa, né, de gestão de projetos, né, e engenharia. E eu estava no contrato de um dos nossos clientes que estava com alguns problemas, né? Então, tinha 7 obras, eu fui assumir 2 portfólios, né, na verdade, lá. E um desses portfólios tinha 7 projetos, 3 deles tinham 1 ano, mais ou menos, de duração, e estava atrasado, e ninguém sabia dizer o porquê. Tinha uns RDOs, alguns relatórios dispersos, né, mas tudo muito da percepção das pessoas, né. Então, o primeiro propósito foi justamente isso, né, gerar relatórios gerenciais inteligentes, para ter uma análise rápida, né, das causas e impactos dos projetos, e aceleração de entendimento de novos integrantes, porque tinha muita documentação e precisava de ter essa coisa rápida, né? Ainda mais a gente que trabalha com gestão de projetos, quanto mais rápido a gente entender, mais rápido a gente pode fazer as ações, né? E aí foi justamente esse o problema que tinha no negócio, né? Relatórios dispersos, dificuldade de identificar causas reais, tinha muito tempo gasto, porque a gente está falando de mais de 1.000 RDOs que tinha na época só desse portfólio, né? Imagina se eu parasse para ler 1.000 RDOs para entender. E muitas das coisas eu vi no início, né, que era baseado em percepção, né? Então era aquela coisa, o fornecedor bota a culpa no cliente, o cliente bota a culpa no fornecedor e ninguém entra num acordo e o problema continua. E aí a solução foi esse agente de IA, né? Que ele lia automaticamente os relatórios, né? Histórico do projeto, identificava causas, impactos e padrões recorrentes, e aí a gente conseguiu criar um resumo executivo, né?
e facilitar um onboard para mim e para outras pessoas também que viriam, né, para o contrato, né, baseado em dados. E aqui eu estou trazendo um vídeo rapidinho, acho que deu uns 2 minutos esse vídeo, e mais ou menos esse agente foi criado numa IA proprietária da empresa, tá? Esse Kino, né, é proprietária da empresa, mas ela tem uma ligação com a base da OpenAI, né, que a Manu usa também. E era basicamente isso, a gente usava esse RDO, né, online, né, que é um exemplo de um projeto. Esse projeto já tinha, só esse projeto tinha 384 RDOs, então, basicamente, eu baixei todos eles, tá? Usei o Python para criar compilar, né, esses RDOs em do tamanho que a IA conseguisse ver. Eu vi que ela atuava muito bem com até 15 megas, tá? E aí eu projetei ele para dizer as primeiras... Opa, eu fiz besteira. Então, eu fiz os testes e projetei para ele fazer as primeiras perguntas, né? Para ter o contexto, né? Então, eu, peraí, eu como pessoa operando esse negócio aqui, eu prefiro fazer agente de IA. Estou tomando caldo. Então, essas primeiras perguntas, justamente para ter o contexto, né? A data de início do projeto, prazo de dias do contrato, e aí depois eu vou explicar por que essas informações, tá? Isso também tem a ver com questão de dados e o período específico. E aí a gente vai colocando os dados, né? Se você responder essas 3 perguntas. Eu entendi também que a IA, isso é importante, estar trabalhando com a gente, uma IA que a gente conhece, saber como ela performa, né? Eu entendi que copiando e colando os dados direto no prompt, ela entregava mais que anexando o arquivo. Então, eu praticamente fazia isso mesmo, né? Então, Ctrl A, né? Depois um cola, né? Um Ctrl V no prompt. E aí ela dá um relatório já configurado com as informações que eu conversei com as partes interessadas e que era interessante a gente enxergar, né? Então, tem as principais informações que a gente precisava, tá? E aí depois a gente foi um pouco além e pediu também para ela fazer uma tabela mensal dos impactos, né? Pegar não só informar quais impactos, mas também mensal para a gente conseguir ver quais impactos ocorreram nos meses, né? E depois a gente jogou, a princípio, esse foi o primeiro modelo, né? A gente jogou depois no Excel e depois a gente colocou um BI, fez uma coisa mais bonitinha, mas enfim, esse foi o primeiro modelo que a gente fez para apresentar para validar o processo, né? Então a gente tem um relatório gerencial e aqui o gráfico, tá? Os gráficos dos impactos por tipo e tal. Esse gráfico aqui, esse de pizza, é um dos mais importantes. Eu vi que nesse caso desse projeto, isso é uma coisa meio recorrente, e só apenas 53% dos dados são explicados com as informações que a gente tem. Esse é um ponto que a gente vai retornar um pouco lá no final, tá? Então, é isso. E aí o que aconteceu? Alguns números, né? Quantidade de projetos na época 7, né? Quantidade de RDOs mais de 1.000, né? 1.123. A gente estimou cerca de 5 minutos para a gente compilar os dados, né? De cada, se fosse fazer de modo manual, então daria cerca de 94 horas para fazer o trabalho. A gente fez tudo isso em 12. Então, uma redução praticamente 87% do prazo, né? Então, a gente reduziu o tempo, entendeu instantaneamente os principais pontos de impactos registrados, né? Padronização das análises gerenciais, né? E potencial de expansão para a carteira de projeto, porque nesse contrato a gente tinha mais 2 portfólios e depois a gente expandiu também, e outros contratos também da empresa, mais 2, né? A gente também usou o mesmo processo para também ajudar o pessoal lá a entender mais rápido, tá? Então, assim, a gente pode dizer, o que foi previsto lá foi atingido, basicamente. Só que
E aí a gente vê a importância da qualidade de dados, né? Porque, como a gente viu, 53% dos projetos, dos processos, né, foram explicados só, 47% não. E outra coisa que a gente viu também é que, quando estava construindo um agente, por exemplo, o impacto chuva, existiam uns 10 itens, nomes diferentes para chuva. Então, eu tinha que fazer a IA coletar essas informações e transformar ele num padrão que a gente queria, né? Então, a necessidade de padronizar esses dados, tá? E aí a gente fez um trabalho todo, tanto com o nosso cliente, com os fornecedores, para padronizar de modo que, uns 2 meses depois, a gente teve um caso que... Deixa eu voltar aqui. Teve um caso que a gente precisou de defender um pleito, né, com horas, só que a gente chegou num ponto tão de uma riqueza maior de dados que a gente conseguiu extrair essa informação também de horário de paradas, horário de impacto de um de outro, e basicamente isso, né? A gente não só o projeto de IA, o projeto de dados vai ser tão bom quanto a engenharia de dados for feita antes, né? Era mais ou menos isso que eu quis mostrar. Foi isso. Obrigado a vocês aí. Boa, David. Eu não sabia que você era do ramo de construção, não. Você tá na tribo 8, não tá? Na tribo da Ana? Isso. Aham, sim, sim. Não, que legal. Para contexto de quem é fora do segmento de construção civil, né? Primeiro, bem legal, parabéns. Para quem não é do ramo da engenharia civil, RDO é relatório de diário de obra. Normativamente, cada construção tem que manter um diário de obra, um registro diário. Isso é uma exigência do Ministério do Trabalho e é utilizado em uma série de documentações, e antigamente era feita no papel mesmo, você comprava um caderno pautado e tinha que escrever, manda lá, a cara do Fabrício, quem já passou por essa tristeza de relatar diariamente, por escrito ali, manualmente, na mão, na caneta, que era a exigência antes. O diário de obra, esse aplicativo, ele nem era normatizado antes, eu não sei como é que está hoje, mas eu tive a empresa que eu trabalhei era um fundo imobiliário e uma forma de prestação de conta mais barata, a gente usava o RDO, o aplicativo. Ele é muito prático, ele era gratuito na época, e para ter ilimitado era, sei lá, acho que era R$ 800 por ano, era uma coisa muito, muito barata. E ele oferecia uma API, eu até pesquisei na internet, a API ainda existe a documentação, não sei se você está extraindo dado via CSV que o RDO fornece pela página principal, ou se você está com a API conectada para fazer um espelhamento da base de dados, para ficar mais fácil de você ter uma base de dados. Mas, dito isso, como é uma documentação que o Ministério do Trabalho pode ter que fiscalizar em algum momento, e também, se você bem utilizado, você pode utilizar para coletar produtividade, coletar dias de chuva, coletar uma série de outros recursos, ele tem uma jornada de aprovação também. Então, um engenheiro de obra ou um encarregado de obra coloca uma informação, tira foto do que aconteceu naquele dia, quantas pessoas teve lá, e um escritório central, um PMO, ou até um gerente de obras faz uma validação depois daquela informação e aprova. E quando você tem a API ou até uma base de dados espelhada, conectada no MCP da vida, para poder comunicar via chat que nem você está mostrando, facilita muito a jornada, ainda mais numa indústria que a maturidade de dados e maturidade de projetos é muito baixa. O Fabrício, como embaixador, acho que a gente tem aqui 3 embaixadores de construção, né? Fabrício, temos o Henrique, temos a Lauana, então acho que assim, até um ponto de vista deles é interessante também, porque é um setor que, quando você pega lá o gráfico de maturidade de 0 a 5, muitas vezes bate de 2 a 2,5, e talvez essa jornada da inteligência artificial, interagindo via chat, facilite, que nem está sendo para idosos, inclusão social, né? Eu pulando minha cabeça, pulando raciocínio.
Idoso, ele está pulando a maturidade tecnológica. Ele não passou por um computador, ele não passou pela internet normal, ele não passou em um Orkut da vida, um chat da vida, um SMS da vida. Ele foi direto para um chat de voz. Ele pega o WhatsApp, manda a voz para o primo dele e tal, e assim, a coisa que está virando mais comum do ponto de vista de inclusão e também mais avançada. Tanto é que até para interação via IA, muita gente tem usado o Whisper para você falar um comando, que você fala muito mais palavras do que você escreve por minuto. Então, é tido como mais maduro, tecnologicamente falando, e construção civil tem uma oportunidade agora de reduzir o gap, né, voltando para a construção civil, porque às vezes com o MCP da vida interagindo com dado via chat, pode ser que a indústria se mobilize a ter um dado bom, a ter uma gestão de projeto boa para poder aproveitar. Então, eu achei super legal. E bom saber que o RDO existe ainda. Eu tinha uma preocupação lá no passado de pensar assim, poxa, essas startups que não faturam, oferecem produto gratuito para um segmento que não gosta de pagar muito, né? Como você viu, não gosta de pagar muito por licença. Pensei que eles iam falir. Bem legal de estarem por aí. O Henrique estava com a mão levantada? O Henrique estava. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Mas, Hoje, até por uma questão de conhecimento, tem empresa que ela tem a própria plataforma dela, né? E inclusão do RDO. Então, assim, principalmente eu trabalhei no processo de pleitos da Lava Jato e antigamente era o quê? Era esse problema. Então, imagina, você analisar 5 anos de obra, abrindo RDO para validar o HH produtivo, a mobilização correta. Então, uma loucura, né? Então, hoje, as empresas têm, a empresa mesmo que eu estou fazendo consultoria, ela tem a plataforma dela, você tem que carregar o RDO, o HH e os equipamentos. E essa base serve aí tanto para processos futuros de pleito e fiscalização do TCU também. Então, são pontos importantes aí para a gestão, né? Então, até a Luana, ela quer fazer algo nesse aspecto, porque a janela dela do projeto é 30, 40 dias. Então, ela tem que ter uma acurácia nas informações muito alta para estar podendo ter um poder de decisão. Então, ela trabalha com revamp, parada, manutenção, então as janelas são bem menores. Então, o projeto dela escorregou 2, 3 dias, pode ir para o beleléu, né? Porque, imagina, parou e, e aquela fábrica ela tem um período para retornar para o OPEX voltar a faturar. Então, é muito crítico o ambiente que ela trabalha. Mas parabéns aí pelo trabalho, tá bom, Davi? Tá legal. Tem uma reflexão que eu tenho feito bastante, é que isso não só empresas de construção, mas hoje se tivesse à frente tomando decisão de uma empresa, eu não faria nenhuma implementação de qualquer ferramenta dentro da minha empresa se eu não tivesse um acordo de acesso à base de dados. Zero. Tipo, a gente vê RPs, vê uma série de coisas. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, na parte de construção, a gente usa bastante o Procore e vários outros. Assim, gente, dado é ouro, dado é informação da empresa. Não faz sentido você ter lá trocentas obras, RDOs e etc. E todas as outras informações carregadas na base de alguém. Você não usa aquela informação, aquele alguém usa para tornar o produto dele melhor. Então, assim, eu acho que com toda essa evolução que a gente está vendo, com tudo relacionado a IA, e IA são tão boas quanto os dados, puxando o gancho do que o David apresentou, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho assim, especialmente construção, para mim, toda empresa de construção hoje tinha que ter alguém focado em dados. Se não tem dado, contrata alguém e bota essa pessoa para organizar esses dados e essa pessoa vai ter serviço pro resto da vida. Você pode criar uma camada assim de carreira para ela, assim, ela entrar como
sei lá, analista, pleno, sênior, bissênior, sei lá, você pode criar toda essa camada aí, porque isso vai ser um assunto relevante, vai ser cada vez mais relevante, e não faz sentido hoje qualquer tipo de empresa não ter mais esse tipo de solução. Então, assim, acho que era só essa reflexão, assim. Eu tenho a vantagem de trabalhar numa empresa extremamente orientada a dados, e eu vejo o quanto que isso é importante. É muito importante isso. Dado é dentro de casa, né? Então, assim, ótimo ter uma solução e tudo mais, mas o dado é dentro de casa. A gente gerencia, a gente que fala como que quer, depois você vai ter suas ferramentas de IA e vai melhorar o seu processo. Se você deixa isso na mão de alguém, você perdeu a oportunidade. Não, até complementando essa, você falou do Procore. O Procore, por exemplo, não é um produto, acho que é um produto que até está no Brasil, mas é um produto que você consegue interagir com a base de dados via chat, né? A IA já está aplicada dentro da ferramenta. Eles adquiriram uma plataforma que chama DataGrid há um ano e meio atrás, e trouxeram para dentro da plataforma. Grandes clientes, eles têm uma premissa de que o dado seja espelhado ou trabalhado dentro do data center deles, uma base de dados separada, né? Justamente por conta disso, da camada de treinamento. E a grande vantagem é que adivinha onde que está o data center. Essa é a parte boa. Mas mesmo assim, separa, né? Com certeza os dados, quando é AWS Engenharia, é separado o ambiente da base geral. E pegando o diário de obra como uma perda de oportunidade que eles estão tendo, por exemplo, essa API é muito antiga, né? Eu estava na Trinos como fundo imobiliário em 2021. De 2021 a gente usava o diário de obra e já tinha API. A gente está falando de uma empresa que está no mercado já consolidada há um bom tempo, e eles não têm um MCP da vida. Eles não têm uma rota semântica em cima da base de dados deles, só oferece a API. Então, eles estão perdendo a oportunidade de ter uma camada treinada aí, oferecendo um apelo de inteligência artificial gigantesco para o setor. Então, ficou só a provocação. Cobrar como cliente, né? O Davi cobrar como cliente. Ela? Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Só para reforçar essa importância de acesso a dados e como que isso acabou virando política de algumas empresas grandes, né? SAP bloqueou o acesso de agentes à base de dados deles, ou os agentes não homologados, né? No fundo, eles querem fazer dinheiro com isso. Se você deixa a base aberta, complica, né? Mas concordo mais com o Fabrício que, hoje em dia, se não tem uma política de acesso a dados aberta, você está ali populando um sistema que talvez não tenha retorno para a instituição, a não ser pelas mãos do próprio fornecedor. Então, tem que tomar cuidado com esse acesso a dados mesmo. Vide essa questão da SAP, né? Então, bloqueando o acesso aos próprios dados do cliente, no RP deles. É um caso a se pensar, um caso interessantíssimo. Vamos lá. Luana, você quer fazer algum comentário ou alguma outra pessoa, ou a gente move para a próxima pauta? Ô, Bob, o homem está lá de Lima. Atenção, senhoras e senhores, gostaríamos de apresentar partes do membro do PMI Ceará, PMI Minas Gerais. Temos aqui nossa presidente, diretores e o presidente de Minas Gerais, todos aqui, porque o assunto de amanhã será também núcleo de inteligência artificial e gestão de projetos. Permitam a interferência, mas chegando no meio da reunião, no transporte, com fundo falso, porque vocês estão vendo outras coisas. Meu Deus do céu! Gente, desculpa a interrupção disso daqui, mas a gente não podia estar deixando de falar, já que é o resultado de todo mundo. Bem lembrado, Então, parabéns, Roberto. Parabéns ao núcleo. Cada um é um vetor e um trabalho aqui. Temos 2 patrocinadores, 2 presidentes. Olha aí, maravilha! E aí, pessoal? Olha aí, fala, Jéssica! Beleza? Fala, Felipe! Fala, galera! Ô, meu parceiro tá aí, nem tá dando para ver ele. Abração. Peraí, leva o celular pra lá, leva pra lá. Nem como é que tira foto desse negócio. Diretamente de Lima. Eu não sou rico e tô nos States igual você, não. Mas
Nós vamos trabalhando devagarzinho do lado de cá, uma hora vai dar certo esse trem, e aí uma hora nós vamos ganhar dinheiro igual você. Uma hora eu vou monetizar em dólar, USD. Por enquanto eu tô monetizando em BRL. Mas aí, nessa casquinha, uma hora nós vamos conseguir. Bom demais te ver, meu irmão, Vitão. Aproveitando, fazendo aquela provocação ao vivo, né? O Felipe, além de patrocinador como presidente do PMI Minas Gerais, é a grande voz dentro do PMI Brasil referente à bandeira verde, a bandeira ISG, inclusive a certificação relacionada, que por coincidência o Henrique Diniz também a tem. E fica a provocação novamente, ele que está terminando, ele é professor, ele é mestre, fica a provocação novamente aí dessa bandeira verde como uma linha de pesquisa ligada à IA, hein? Quem sabe ciclo 5? O Roberto já chegou, pisou na minha garganta aqui, velho, pôs a faca no meu pescoço, falou que ia me matar em território internacional. Ele falou que ia me matar no aeroporto, porque o aeroporto não tem pátria. Lá não é território de ninguém. Mas, para os próximos meses aí, nós vamos fazer o squadzinho, com certeza. Beleza? Isso aí já tá comprometido com você, só a gente ver as datas aí. Fechou? Combinado. Abração. Aproveitem e tragam notícias do Lean Latam para a gente e do PMI Latam Conference. Com certeza, irmão. Abraço para vocês. Abração, galera. E o Bob, Roberto, a gente roubou. Eu não sei se a gente roubou ele da Disney ou do Beto Carreiro, mas é nosso indicador. Então tô aperreando a turma toda aqui. Tô aperreando. Ai. Aproveitem. Pede para alguém gravar a palestra de vocês. Eu vou pedir para alguém com bastante S, com várias frentes para poder depois mandar para aí. Mas, gente, é uma satisfação dizer que o núcleo está bem querido por todo mundo que se conversa, tá? E cada um mais entendendo que o papel de cada um que está contribuindo nesse momento é a gente fortalecer essa vida de filiado, nesse intercâmbio sensacional, que as fronteiras só se expandem e que auxilia o crescimento dos capítulos. Porque nós somos iniciativa de capítulos. E isso é porreta demais. E nós somos solução de problemas. Que maravilhoso. Muito desculpem chegar assim de súbito, sem avisar, mas a alegria é grande demais. Ô, meu Deus do céu. Então, um grande abraço, fiquem com o Santo Deus, segue na reunião que eu não vou me atrapalhar, não. Valeu! Abraço! Abraço, Roberto. E para quem não entendeu nada, né, assim, o Roberto e o Ivan como presidente do PMI Goiás, capítulo que originou o projeto e que hoje está sediando um projeto que é nacionalizado, e o Roberto como embaixador e curador do núcleo, e também como diretor do PMI Ceará, eles estão representando o núcleo amanhã. O núcleo foi aprovado para poder estar no Lean, né, no evento de líderes do PMI, então é um seminário depois do congresso que é aberto ao público, tem 2 dias, que é aberto só para a liderança dos 45 PMIs da região Latam, e o Roberto e o Ivan vai estar lá representando, falando do núcleo, por 45 minutos. Então, é um momento único aí para a gente, e aproveitem, Roberto, aproveitem mesmo esse momento. Abração. Quem que é o próximo? Vamos lá para honrar, fazer parte da equipe. A ideia é essa, honrar, fazer parte da equipe. O trabalho de todos que nós somos fazendo parte do núcleo é tentar honrar o nome de todos os capítulos que acreditam, de todos os membros que estão, de todos que já fizeram. Isso daqui é uma construção histórica que não pertence a um, mas pertence a todos. Então é tentar pelo menos fazer o nosso papel direitinho, já que a gente recebeu a missão. Tu tem pagamento? Pegou? Sensacional. Abração, gente. Um abraço. Brigadão. Tchauzinho pela compreensão. O próximo a gente tem o João. João tá aí? Presente, professor. Boa noite a todos, tudo bem? Deixa a Luana, eu acho que a Luana quer passar algum feedback. Opa! É curtinho, para não atrapalhar muito todo mundo. Ontem a gente fez a nossa reunião, né, do grupo 9, né, e a gente está em busca, né, das alternativas de pesquisa, né. O Vitor deu algumas sugestões, o Fabrício, desculpa, deu algumas sugestões a respeito da gente trabalhar, talvez, com cronograma, o Henrique, RDO, outras pessoas, ata de reunião, então a gente está
nessa empreitada da descoberta, né? E eu fiquei pensando muito na história do cronograma hoje, Fabrício, né? E aí a gente acaba caindo no problema da qualidade dos dados, que para a gente que trabalha com construção é um problema seríssimo, tanto do colega que já falou aí em relação ao RDO, que muitas vezes os dados é a mesma informação com nomes diferentes, os dados precisam ter nomes próximos para a gente consiga captar a essência, né? E a gente tem feito alguns testes aqui mesmo na minha obra, né? Mas encontrar uma linha de pesquisa que a gente tenha dados para conseguir, pelo menos, testar. Essa é a ideia, porque não adianta eu tentar trabalhar com cronogramas se meus cronogramas de anos que eu tenho não se conversam ou são muito díspares, e aí talvez eu não consiga ter uma informação mais consistente, né? E aí o Henrique nos passou 7 passos, né, Henrique? 7 passos esqueci o nome, gente, não decorei ainda não. Ainda vou ler direitinho lá, mas tem uns 7 passos, procurar a solução e tal. Então, a gente está nessa fase aí, que a gente que está iniciando aí essa parte de estudos, e o Henrique tem nos ajudado muito a já ir num caminho já bem trilhado, né? Para a gente não dar muita volta e ficar, né? Tentando, e o Henrique tem nos ajudando aí já numa trilha, tá? Que aí, Henrique, não sei se você pode até compartilhar esse arquivo com os outros colegas, porque eu acho que ele é interessante para todos os grupos, né? De você ir lá procurar o problema, pesquisar, entender, tentar entender qual é o problema e a dor que você quer solucionar, para ajudar também os outros colegas dos outros cursos. Eu achei muito interessante o documento que o Henrique fez, tá? Para ajudar aí os colegas. Ô, Vitor, o que foi que a gente elaborou, né? Eu estou dizendo a gente. A gente pegou aqueles 7 padrões de IA, como tinha um manual já no treinamento lá, o que foi que eu fiz? Adaptei para o núcleo de pesquisa. Então, todas as etapas têm um prompt referente à tomada de decisão. Então, ele checa aquela sua ideia e diz sim ou não, você vai passar, tá legal isso, aí você vai dando sequência, você pode utilizar o PMI Infinity ou qualquer LLM. Então, foi isso que a gente fez. Se você quiser, depois eu passo para você, você analisar, a gente disponibilizar aí para o pessoal. Mas foi uma maneira da gente o quê? Trazer já o conceito do CPMI, trazer toda a estrutura para quê? A pesquisa esteja alinhada ao que o PMI está pregando, entendeu? A metodologia, aos padrões e toda a estruturação. Então, quando a gente for definir o problema, ele vai estar linkado àquelas 7 aplicações de IA. Uma questão de personalização, uma questão de aplicação de robótica. O que é que eu vou utilizar daqueles 7 padrões para poder estar conduzindo a minha pesquisa e vendo como aplicar IA. Então, a gente está indo nessa linha, tá bom? Parabéns. Vai lá, Davi. Oi, é só para tentar ajudar um pouco o pessoal, né? O que a gente fez porque a gente sabe que os RDOs, a gente está trabalhando hoje com mais de 200 projetos, então imagina um RDO, um cronograma para cada, cronograma para cada esse, imagina o que a gente não tem de discrepância, né? Então, o que a gente fez? A gente criou códigos, né? Códigos de atividades, e a gente está padronizando assim, né? Então, em vez de mudar a atividade, a gente pega as atividades críticas e cria códigos de atividades críticas, e dessa forma, nessa coluna, a gente consegue, tanto for Project, Primavera, Spider, enfim, a gente consegue extrair a informação daí. E se a gente for fazer da atividade, cara, aí complica a vida mesmo. É só para tentar ver se ajuda aí, né? Eu fiz algo similar também. Parabéns. Movemos para o próximo, ou tem mais algum comentário referente ao tema? Vai lá, João. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal?
Vamos pegar a animação ali do Felipe, né? Para a gente apresentar aqui, tá? Bom, a gente é nossa tribo é a tribo 1, né? Radar Tecnológico. E uma das nossas entregas, tá? É o e-book referente à cartilha que a gente aplicou, né? Aplicadas as ferramentas e técnicas do PMBOK, né? Então, a cartilha, a gente tem 7 modelos de IA, tá? Que a gente selecionou para fazer essa validação, tá? E aplicamos nas 131 ferramentas e técnicas do PMBOK, tá? Então, a gente montou esse e-book, né? Durante essas semanas que se passaram como entrega, então eu acabei atuando junto com o William, né? O William entrou agora nessa nossa fase, né? Então, a ideia é a gente mostrar aqui o nosso e-book guia técnico, que a gente se baseou para fazer a nossa entrega. Aí eu vou pedir para o William compartilhar a tela, William. Se puderes fazer ali, então a gente pode dar uma introdução, apresentar a todos, tá? Boa noite, pessoal. O William tá falando que ele tá com o microfone mutado. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora Mas tá bem baixo. Mas estão te ouvindo. Vai lá. Eu tô com problema aqui no meu notebook, ele não aceitou o fone. Vou tentar falar mais alto aqui. Agora tá bom. Vocês estão vendo aí? Sim. Bom, aqui a gente, dando continuidade da cartilha, né, a gente trouxe essa ideia de e-book para melhorar, né, o entendimento e ser mais dinâmico, mais legal. A gente iniciou aí com essa, deixa eu ver se eu diminuo aqui, que vocês conseguem ver mais fácil. Com essa capa aqui, né, trazendo a logo, trazendo o nosso mascote aí. Não sei se é assim que a gente pode chamar, né, Vitor? E João, mascote nosso aí, o robôzinho. Mascote. Então, ficou bem bacana, eu gostei. Eu falo um pouco rápido, aí se vocês acharem que devem acrescentar alguma coisa, vocês podem me interromper e comentar aí, tá? Que a gente trouxe o sumário, né, onde a gente consegue já de cara ver o que a gente vai ver aqui dentro, tá? Fundamentos. A gente traz aí os 3 níveis, né, de aderência, onde que a IA, ela consegue ter um resultado mais positivo, onde ela brilha aí, onde ela tem uma média aderência com alguns assuntos, e aonde ela não faz tanto sentido, né? E aqui a gente trouxe também aplicações e governança. A gente trouxe um exemplo, uns exemplos também, com print, usei o Cloud para fazer esses exemplos aí, colocamos no e-book também, para fazer sentido aí na hora de ler. Temos a conclusão e o glossário, isso aí já entra, já sabe o que tu vai ver e tudo mais. E continuando aí no capítulo 1, a gente já tem uma introdução, a gente de cara já vê, né, as porcentagens, onde faz sentido, onde não faz, as tecnologias que sustentaram, né, o estudo, trazendo aí o LLM, NLP, né, a predição, tudo mais. Já no capítulo 2, a gente tem os modelos de IA que foram testados, né, os 7 modelos aí consultados. Testamos o Cloud, Win, DeepSeek, o Grok, Perplexity e o Regras. Tá? No capítulo 3,
Desculpa interromper, tu pode aumentar só um pouquinho o zoom? Eu tô ficando velha. Ah, Tá difícil aqui para mim, povo. melhorou? Melhorou, obrigada. Talvez como sugestão, já que deu zoom, fecha essa aba lateral esquerda, isso que eu acho que vai permitir dar um zoom Eu maior. acho que tem até o modo de apresentação aí no PDF. Costuma ser Ctrl L para Adobe. E Ctrl Scroll para cima, você dá zoom. Se der o scroll, melhora um pouco o tamanho. Pronto, agora tá show. Aí. Então, aqui a gente já passou, né? Aqui, dando continuidade aí, trouxe as classificações de aderência, alta, média, baixa. Como foi consolidado isso aí, né? Cada uma das 131 tarefas foi classificada, né, por votação majoritária. E aqui ele traz esse esboço, né, no final aqui como rodapé. Já no capítulo 3, é onde a gente tem uma aderência maior, né, em relação ao uso da IA, onde a gente consegue trazer resultados maiores, utilizando em reuniões, entrevistas, né, análise de documentos, análise de tendências, categorias de riscos, otimização de recursos. Tá? E aqui a gente trouxe também uma rede maior aqui sobre onde ela é mais aderente, né, em reuniões, árvore de decisões, revisão, né, relatório de projetos, e aqui também outro rodapé. Por que que isso faz sentido, né? Por que que funciona? Eu trouxe aqui o nosso mascote, cada telinha vai ter ele aqui, a nossa logo aqui, né? Acho que ficou bacana. Capítulo 4, a gente traz também a média, né? A média aderência, o apoio indireto e a facilitação. Aqui é onde a IA assiste e a gente decide. É onde a gente põe um pouco mais a mão na massa, né? Tomada de decisões. Né? Opiniões especializadas, brainstorming, né? Análise de causa raiz, controle de mudança. E aqui também a gente traz uma lista aqui de abrangência, né? De média aderência, onde a gente pode entender melhor aonde que ela faz sentido em média aderência. E aqui uma regra de ouro, como rodapé também, que a IA, ela sugere, né? O gerente de projetos decide, a validação humana permanece obrigatória em todos os casos dessa categoria. É onde a gente vai trabalhar mais nossas skills. Capítulo 5, que traz as fronteiras da IA, né? A IA ainda enfrenta barreiras intransponíveis em dimensões puramente humanas e em processos matemáticos simples, já plenamente resolvidos por algoritmos clássicos, né? Onde a IA é dispensável. Quando a gente toma uma decisão de gerenciamento de conflitos, né, normalmente quando a gente faz a TAP, a gente costuma colocar ali as pessoas responsáveis, e quando a gente coloca um designer, um desenvolvedor, costuma colocar sempre eles pareados, né, em numerações. O gerente, o PO, designer, o desenvolvedor, porque justamente quando a gente tem uma questão de conflito, o designer dá uma opinião em relação a uma tela, e o desenvolvedor também dá a sua, a gente tem duas opiniões diferentes, mas estão alinhados em relação a pontos. Então, quem vai desalinhar isso, quem vai tomar a última decisão é sempre o PO ou o gerente de projetos. Então, não dá para a gente atribuir isso à IA. Então, entra aí em gestão de conflitos, né? Escuta ativa, processo determinístico também, amostragem e tudo mais. Estrutura simples, gráficos aí hierárquicos, né? Fluxograma. A gente consegue fazer isso, fluxograma, já usei a IA para fazer isso, mas
a gente tem que ir direcionando ali manualmente. Acho que faz mais sentido. E aqui a gente lista aí as 3 ferramentas de baixa, as 33, né, de baixas aderências aí, separadas: competência, processos e estruturas visuais, tá? Que a gente traz um rodapé também, com atenção, usar a IA onde um algoritmo determinista resolve com precisão é desperdício de complexidade, e pode até introduzir algum tipo de risco desnecessário, né? Seguindo para o capítulo 6, exemplos práticos no mundo corporativo. A gente trouxe 4 cenários de destaque, a gente vai ver mais abaixo alguns, que a gente fez no cloud, tirei os prints, a gente colocou, ficou bem bacana. Trazendo a gestão de riscos, controle de qualidade, engajamento aí de stakeholders, documentação técnica, mais aplicações no dia a dia, otimização de recursos, gestão de conhecimento, análise de desempenho, compreensão de cronograma. Acho que isso aqui é muito utilizado. Capítulo 7, a gente tem riscos, governança e cuidado mandatórios, né? A gente tem uns 5 pilares aí de vigilância, que a gente precisa ter uma visão mais ativa em relação à alucinação, né? Eu estou fazendo uma pesquisa num framework. Recentemente eu recebi a resposta do meu orientador sobre o artigo, e na minha cabeça, quando você diminuir a temperatura da IA, você diminui essa questão de alucinação. Só que foram feitos alguns testes em Macau, na China, que não é bem assim. Se você diminuir a temperatura, mesmo no 0, ela vai alucinar. Não sei se alguém já viu algum vídeo no YouTube, quando eles pegam uma imagem de uma pessoa e ficam replicando, e ela vai mudando de forma, mudando a característica do rosto. Então, mesmo no 0 de temperatura, corre o risco de alucinação, né? Mesmo a gente pegando ali uma IA, um notebook LM, né, da vida, e pegando 2 documentos e fazendo os cruzamentos, pode correr o risco de alucinar. Então, tem que fazer isso com muita observabilidade aí, tá? Qualidade de dados, privacidade e ética, contexto externo, né, padrões críticos, né, de implementação, REG, a IA mais versátil, né, trouxemos aqui algumas descrições: governança transversal, cuidado com o falso IA, né, agentes ainda imaturos, e também um rodapé aqui mandatório. Nenhuma decisão crítica de projetos deve se apoiar exclusivamente em saídas de IA, né, output, sem visão humana e verificação de qualidade dos dados de origem. Partindo agora para a aplicação prática, eu trouxe um cenário aqui de termo de abertura de projetos, né? O cenário é uma abertura de um projeto que traz algumas informações. E foi bem bacana. Foi bem bacana esse teste aqui, porque eu peguei alguns documentos como um e-mail, algumas reuniões que a gente fez, até mesmo alguns dados, e coloquei dentro da IA, né, do cloud, e pedi para ele desenvolver uma TAP só usando esses dados, né, esses documentos diversos, de vários dias diferentes. E aí ele trouxe para a gente aqui um resultado bacana, né? Aqui está o nosso prompt, né? E aqui traz as respostas que ele trouxe, e ele já te entrega uma TAP em PDF, em Word, que você achar melhor. E aqui a gente trouxe outro rodapé também, informando que quando ele traz a TAP, ele traz uma ideia de validar, né? Então, ele traz algumas
opções de você colocar o nome do gerente, o nome do PO, o nome do desenvolvedor, validar esses cargos, né? Essas pessoas que vão ter algum tipo de ação dentro do projeto. Aqui, utilizando a estrutura da TAP mesmo, eu pedi para que ele fizesse uma estrutura analítica, né? E aí, dentro do e-book, a gente traz esse passo para ficar até mais fácil do entendimento. É que quando eu mandei o prompt para ele, já mandei ele pedindo com base na TAP, né, que recebemos aí. Deixa eu ver se eu consigo, vamos aqui. Com base na TAP que acabamos de criar, né, para ele trazer um IAP para a gente, para ter um caminho a ser seguido, né? E aí ele traz aqui todo o desenrolar do projeto, né? E embaixo a gente vai ver o cronograma que ele mesmo criou. Então, isso a gente traz no e-book também, explicando. E também um rodapé, né? Que a gente traz sobre estruturas genéricas. Já aqui o diagrama que eu comentei, né, acima, ele traz o diagrama da EAP com todo o processo aqui do projeto. Então, ele traz já o gerenciamento de projetos, já a TAP, o kickoff, já traz alguns dados, né, e base de conhecimento, já traz os modelos preditivos, já traz alguns dashboards de sistemas de alertas, implementação e encerramento, né, pulando aqui já para o final. Aqui eu trouxe esse tema também aqui, a gente trouxe esse tema que é bem discutido, eu gosto muito, né, de falar sobre riscos, porque é algo que se inicia no projeto e vai até o final. Então, eu achei bacana a gente ter acertado esse tema, ter trazido no e-book. Então, também trouxe um prompt aqui, para que ele nos desse, utilizando a TAP e a EP, nos desse, né, o que poderia acontecer, quais os tipos de riscos que poderiam vir, né, através desse projeto. Ele traz tudo separadinho, né, as respostas aqui, os registros. E aqui a gente traz um rodapé também, regra de ouro aí, papel do gerente, alta aderência, né, como a IA pode superestimar ou subestimar riscos devido a vieses nos dados. A avaliação final da probabilidade de impacto deve ser feita por especialista. Então, por mais que a gente recebe, né, os dados de riscos, sempre bom a gente avaliar isso. Trouxe o fechamento aqui também, que é algo importante, onde a gente consegue encontrar coisas novas, onde a gente consegue medir alguns erros ou traçar alguma ideia nova, né? Então, aqui também usei o prompt, trouxe alguns prints aqui de resultado, né, das respostas, o output, e trouxe aqui também dois rodapés aqui, diferencial sintético, a IA transforma o arquivo morto em conhecimento vivo, indexado via REG, o registro passa a ser consultável em linguagem natural nos projetos futuros da organização. E a regra de ouro, como todas as páginas têm, mesmo com alta aderência, a supervisão humana é essencial e garante que as lições sejam precisas e que o contexto político e as nuances éticas não se percam na extração automática. Aqui eu trouxe como conclusão o diferencial humano, né, permanece insubstituível. A gente é uma peça fundamental no final de qualquer pedido de IA, qualquer resposta que a gente tenha, né, em relação a pedido que pode ser um pedido simples, pode ser um documento simples, mas a nossa verificação, ela é fundamental, né? Então, trouxe essa aqui como conclusão. E eu trouxe uma
A gente trouxe uma mensagem, né, de impacto: a tecnologia amplia a análise, a liderança humana continua decidindo, sempre. Aqui tem um glossário também, a gente fala, tem muitas palavras mais técnicas, né, então a gente trouxe esse glossário aqui, a ideia que a gente teve numa das nossas reuniões. E aqui, para finalizar, a gente tem um chamado, né? Faça parte da comunidade, este guia acaba aqui, a jornada não. E aqui a gente trouxe 2 QR Code, né? São funcionais, se a pessoa colocar a câmera, ela já vai apontar o endereço do Instagram, já vai apontar o LinkedIn também. Te esperamos por lá, a tecnologia amplia a análise, a liderança humana continua decidindo. E eu acho que é isso. Parabéns, Tribum. A Nia, ela é muito bonitinha mesmo. Parabéns ao time de comunicação que criou ela e as várias versões dela. Quanto à logo do núcleo, é uma tarefa de casa para esse semestre de criar uma campanha, de criar uma nova logo que abraça os 15 capítulos em vez de representar um só. A gente já tem isso como um dever de casa. Vai chegar o momento correto de acontecer. Quem quiser ajudar, já fica o convite. Perguntas, opiniões, comunicações? Ayala, quer fazer algum complemento? Se me permite, Vida, só confirmar que, nesse momento, o objetivo nosso é difundir o trabalho que está sendo feito no núcleo, e como o foco é radar tecnológico, tudo que nós definimos desde o começo, o mapeamento que começou com o Leonardo lá atrás, o Leonardo pode falar um pouquinho desse mapeamento, a gente quis dar visibilidade, convidando também para outras pessoas conhecerem o núcleo, o trabalho do núcleo, não só da Tribo 1, tá, gente? Então, por isso que eu pedi para colocar esse QR Code no final. Claro, precisa de um ok da equipe de marketing e de divulgação, tanto para a presença da Bia, a logo e a disponibilização do material, né? Mas o foco com essa entrega nossa foi criar um recurso para divulgar o núcleo. Assim, ó, o trabalho que está sendo feito na tribo, mas principalmente o núcleo também. Acho que o desafio foi cumprido. Parabéns para os pesquisadores que se empenharam nessa entrega. Léo, se quiser trazer um pouco mais sobre o mapeamento que foi feito. Gente, é lógico que a gente está vendo as versões novas do PMBOK e versões novas das LLMs. É lógico que daqui a 1 ano, 2 anos, talvez a gente tenha que repetir para ver se o que era média aderência passou para alta, o que era baixa aderência passou para média e assim sucessivamente, né? Então, a gente não pode esquecer de mencionar isso. Como radar tecnológico, a tecnologia evolui. Então, a gente vai ter evoluções aí ao longo dos próximos anos, com certeza. Então, é isso que eu queria dizer aqui. Só isso. João? Agora temos o Messias. Boa. O Messias, eu acho que por conta... Ele tinha um compromisso às 8, eu acho que ele deve estar... Se ele não saiu, ele deve estar saindo. Cadê? Se não Estou tá aqui. Opa. Messias está entre vós. Estou aqui. E eu vou apresentar um framework que a gente está desenhando junto com a empresa. E como é um dado que a gente está criando na empresa, eu não posso trazer o resultado, a plataforma, mas eu vou trazer o framework para avaliação e análise de vocês, porque eu acho interessante como está sendo feito e o resultado, ele é promissor. Vou apresentar o mundo, inclusive esse tema ontem, coincidentemente, eu venho trabalhando ele há algum tempo. Ontem eu vi um post do Finóquio, ele defendendo que
gestão de projetos e processos não tem como mais se desassociar. E aí, só que aquela questão, como fazer isso? Aí, deixa eu jogar para outra tela aqui. Quando você compartilha, eu tenho uma provocação que até produto está começando a ficar tão próximo que vai ser difícil de... Projeto não está começando a não ter fim, virou produto. Exato, e isso é uma coisa que eu particularmente tenho trabalhado há algum tempo, e dentro desse conceito do framework que a gente vem desenvolvendo, projeto, processo e inteligência artificial, a coexistência de projetos e processos em conexão com a nova estratégia, a gente está chamando de nova estratégia porque a estratégia, como também ela era de 5, 10 anos, ela está sendo trazida agora para horizontes de 6 meses. A gente tem percebido que algumas empresas não conseguem mais esperar o ano terminar, porque a mudança ela é tão brusca. Hoje mesmo, aquele comunicado, humanos fazendo o rompimento com a meta, isso gera uma mudança, provavelmente, de muitas estratégias. Não dá para esperar o ano terminar. Por isso que essa gestão de projetos e processos, ela se conecta mais. E a ideia que a gente está trazendo para essa metodologia, para esse framework, é a seguinte: será que eu estou criando uma nova capacidade ou estou apenas aumentando uma capacidade existente? Se eu estiver aumentando uma capacidade, eu falo de projetos. Se eu estiver operando uma capacidade existente, eu estou falando de processo. Só que aí, dentro do conceito, a gente está trazendo o processo como ele se torna agora a geração de evidências. O processo não é mais tratado como algo isolado. E o projeto, ele deixa de nascer apenas de vontade própria. O projeto, ele nasce obrigatoriamente através de evidências. Mesmo que a gente conheça aqui termo de abertura, quem vai fazer o Canvas vai colocar justificativa, a justificativa ela não é mais humana. A justificativa ela vem de dados evidenciados. E como que eu consigo fazer isso através de inteligência artificial? Eu tenho, dentro do conceito da metodologia, do processo, o processo ele passa a ser agora sensor de transformação. Eu monitoro o processo em tempo real, e a partir do momento que o processo ele foge dos níveis aceitáveis, eu já disparo, a IA já vai analisar aquilo e vai dar uma sugestão, se eu crio um projeto ou se eu crio um processo. E como que ela faz isso? Dentro do conceito da metodologia, a gente criou o framework, que ele tem 7 passos. O primeiro passo é monitorar constantemente o processo. O processo, ele tem indicadores, ele tem SLAs, e esses indicadores, eles vão demonstrar se os processos, eles estão saindo da rotina. Aí, a gente, olhando para os indicadores, a própria inteligência vai descobrir onde é que está o gargalo. Uma coisa que a gente tem feito lá, tem dado um pouco de trabalho, mas o resultado é promissor, é que agora não mais faremos processos as is, to be de ponta a ponta. A gente vai fazer as is e o to be ele vai ser através de gargalos identificados por IA. E através de identificação de gargalo, eu descubro qual é o valor que aquela modificação vai vir para o negócio. E aqui entra um ponto interessante que a gente estava até comentando no nosso grupo essa semana. Muito se fala em ROI, em payback, TIR, só que depois que o projeto termina, você não mede, e aí a empresa não sabe se aquele resultado realmente veio ou não. Através do processo monitorado constantemente, assim que o projeto termina, ele passa a virar um processo e ele vai ser monitorado para saber se o resultado realmente é aquilo ou não. No passo 5, quando se descobre que a melhoria ela tem que ser uma melhoria um pouco mais robusta, aí passa a ser projeto. Eu vou entender como que eu vou aplicar essa nova capacidade, olhando também para o operacional, e eu vou ter um processo melhorado. Inclusive, em obras, eu peguei agora para gerenciar, o meu mestrado foi em engenharia elétrica, eu trabalho com obras já há muitos anos. Agora eu estou com uma obra de PCH, uma usina para a gente construir, uma usina de 2 anos, e um dos grandes desafios é entender quais são os gargalos que uma obra tem. E é isso que a gente está olhando, inclusive, para ver se aplica numa obra. Por quê? Quando a gente fala de entrega de material, quando a gente fala de logística, quando a gente fala de assinatura de contrato, quando a gente fala de pagamento, a gente está falando de processos dentro de um projeto. E quando esses processos estão mal definidos e mal gerenciados, eles acabam causando atraso em projetos. E com isso, o framework nosso, ele identifica, através do monitoramento de gargalos, e ele traz o seguinte questionamento: existe uma evidência concreta do problema que você está passando?
Esse problema ele é recorrente ou não, ele impacta o cliente, ele impacta os resultados internos, está alinhado com a estratégia e ele tem realmente um potencial de transformação para o negócio. E aí é feito um trabalho em cima, aqui tem um algoritmo rodando, a partir disso vai ser feito o diagnóstico. Qual é a causa raiz, qual o impacto e frequência, qual o potencial valor que ele vai trazer para o negócio, quais são os riscos envolvidos, inclusive aqui entra risco de segurança e tudo mais, e uma classificação. Essa classificação, ela vai direcionar para saber se isso é um projeto, um processo ou apenas uma rotina. A partir da classificação, eu faço uma priorização, a depender do recurso que eu tenho, a depender do dinheiro que eu tenho, a depender do momento que a empresa está passando. E aí eu vou fazer o planejamento, seja de processo, de projetos. E aqui do lado direito as perguntas. É um projeto, é uma melhoria? Qual tecnologia a gente vai usar para resolver esse problema? Se o problema ele é humano, se dá para automatizar, se ele já está dentro de uma plataforma, qual outra plataforma ou qual tecnologia eu posso usar para resolver? Qual time que vai resolver esse problema e qual o resultado real esperado? A partir do momento que eu transformo e coloco para rodar, executo, eu tenho agora o treinamento e adoção pelo negócio, ele passa a fazer parte de uma melhoria contínua, e eu olho para ele agora qual foi o nível de inovação que ele trouxe para o negócio, ele passa a ser monitorado, porque agora eu vou realmente medir se o problema que eu tinha realmente era aquele problema e se o resultado que eu queria realmente é o resultado que o projeto ou o processo trouxe. Isso tudo através de um painel de indicadores. E para separar o que é um processo, o que é um projeto, isso para cada empresa você pode ter pesos diferentes. Mas a nossa metodologia, o framework, ele traz o seguinte: se eu tenho um problema que ele é resolvido imediato, eu trago ele para a raia 1, que é um problema, solução de problema. Então, não tem que criar projeto, não tem que criar processo. Se ele cai na raia 2, aqui eu tenho alguns critérios, inclusive a gente coloca homem-hora, coloca valor financeiro, tempo, para dizer que ele está na raia 1, na raia 2. Na raia 3, geralmente a gente tem gestão de demanda, são coisas que a gente faz em médio tempo, em médio orçamento e médio esforço. Na raia 4 entra projeto e melhoria de processo. Então, com isso a gente consegue ajudar a empresa, que esse é um gargalo que a gente percebe que tem muito nas empresas, não saber separar o que é projeto, o que é processo, e como é que eu trato um, como que eu trato o outro. A própria metodologia, a própria IA vai ajudar a fazer essa separação. E aí, o R5 são as melhorias contínuas. Melhoria contínua eu melhorei um processo, de quanto em quanto tempo ele precisa ser revisado. Mas aí não vai ser o humano que vai revisar, vai ser a IA que vai lá e vai fazer uma revisão desse processo, a depender de quanto tempo eu coloquei para fazer essa melhoria contínua naquele processo. E com isso aqui, a gente tem um macro processo que diz o seguinte: eu identifiquei o gargalo, uma vez que eu identifiquei o gargalo, a pergunta se existe uma perda ou oportunidade relevante, se não, eu já arquivo, não tem que tocar a demanda. Se a resposta for sim, existe uma perda ou oportunidade relevante, essa solução ela é conhecida? Eu tenho a solução dentro de casa? Não. Então, eu tenho que aprofundar o diagnóstico, avaliar a complexidade da demanda, e aqui eu vou avaliar se essa demanda realmente vai gerar valor para o negócio. Não gera valor, se encerra a demanda. Gera valor, aí eu vou classificar ela, se ela é um projeto, se ela é um processo, se ela é uma demanda ou se ela é uma rotina. Aí eu faço a priorização, abro um projeto, só que isso aqui tudo de forma automática. Assim como o grupo 1, a tribo 1 trouxe, a partir dos problemas que já foram identificados, o próprio sistema já vai abrir o termo de abertura. Então, não vai ter ação humana aqui, porque o problema ele já foi pré-validado. E aí, até bacana que conectou com o que o grupo 1 trouxe. Quando eu não tenho a solução conhecida, eu posso tratar isso na operação do meu dia a dia? Não. Volta para diagnóstico profundo. Posso tratar na operação, então você faz a melhoria. Não tem que falar de projeto, não tem que falar de processo. Com isso, você consegue colocar filtros para direcionar para cada problema ser resolvido de acordo com a sua complexidade. E o nosso indicador que a gente traz é o índice de potencial de transformação para o negócio. Aqui a gente fez um ranking, e o impacto para o cliente aqui 25%, financeiro 20%, frequência do problema 15%, o risco operacional 15%, alinhamento estratégico 15%, potencial de inovação. Isso aqui ele pode ser mudado de acordo com cada empresa, porque pode ser que alguma empresa, principalmente se for uma empresa financeira, o impacto financeiro ele pode ser 40%. Esse ranking aqui ele pode ser mudado de acordo com cada empresa, o índice de potencial transformacional. E esse IPT,
qual que é a ideia nossa aqui? É que os projetos e processos, eles parem de nascer dentro da empresa apenas por achar que aquilo vai dar um resultado. Todo projeto agora tem que nascer com evidência. E esse framework, a gente até desenhando ele, a plataforma que a gente está costurando isso aqui, a gente está usando o Mitra, que é uma plataforma de vibe code aberta, de código aberto, então a gente está criando tudo via prompt. Como eu não posso trazer aqui, porque é dentro de uma empresa, eu trouxe o framework. E aí esse framework ele pode ser adaptado depois para qualquer empresa utilizar dentro do seu negócio. Oi, Messias, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Estamos. Parabéns aí. Acho que é o sonho de toda a organização, né? Eu, na minha experiência que eu tenho, eu já vivi isso, algumas coisas por automação, mas não com inteligência de negócio por trás. Na área que eu atuo, na área de tecnologia, a gente tem algumas rotinas autorresolutivas, assim, para automação de erros já conhecidos, né? Antes de acionar um especialista. Mas a minha dúvida é que eu vejo que o seu processo aí, ele vai ter uma regra de negócio por trás, então ele vai ter soluções inteligentes, né? Que vai muito mais do que um erro conhecido e a aplicação de uma correção básica de TI, como a gente aplica. Qual é o primeiro nicho, assim, de negócio que vocês estão pretendendo aplicar? Só para eu entender um pouco, assim, que regra de inteligência vocês estão aplicando, só para eu abrir aqui minha mente. A gente está fazendo numa empresa do agronegócio, ela é uma empresa aqui do estado de Goiás, ela não é propriamente de Goiânia, ela é de Rio Verde, e lá eles compram grãos, e esses grãos, eles são armazenados e vendidos. Só que como é uma empresa, você tem vários processos que rodam dentro da empresa, desde emissão de nota fiscal, originação de grãos, por exemplo, como que o fornecedor leva o grão para dentro do armazém, são vários processos. E aí, pegando um exemplo, se todo mês você recebe o grão e aí fala, olha, o número lá foi 1 milhão de grãos, mas aí no sistema a gente está registrando 900, está dando defasagem aqui. Se o problema ele está sendo tecnológico, então esse problema ele não pode acontecer mais, eu tenho que ter mecanismo que meça isso. E aí o agente, no caso, ali, não só o agente, mas a inteligência por trás disso, ele vai olhar o processo ponta a ponta, desde que no caso, estou pegando o agro aqui, desde que o fornecedor falou, olha, eu quero armazenar o grão com você, até o dia que o grão é armazenado. A ideia é que o processo ele seja analisado ponta a ponta, mas eu não vou fazer o as is to be como era o tradicional. O próprio sistema vai vendo onde está o gargalo. Então, por isso que eu vou ver na recorrência. A cada 10 vezes que aconteceu isso, 5 foi aqui nesse pedaço do processo. Então, eu não vou refazer o processo inteiro. Eu vou resolver aquele problema. Depois que eu resolvo aquele problema, o sistema continua sendo monitorado para saber qual é o segundo maior gargalo. E a ideia, aí, lógico, tem uma meta lá, eu tenho um processo que ele está durando, sei lá, 10 dias, a meta é chegar em 2. Então, quando chegar em 2, o processo ele está estabilizado. Isso você pode usar também, por exemplo, para emissão de nota fiscal. Está errando em emissão de nota fiscal. É um negócio que não pode, entre aspas, não pode errar, porque é uma coisa automática. Eu tenho o CNPJ, eu tenho o valor do contrato, aí ela já vai verificar o porquê que está acontecendo esse erro, mas o erro está acontecendo onde? É na hora que chega o produto aqui, é na hora que eu estou emitindo a nota, é na hora que eu estou fazendo o faturamento. Aí eu vou ter como se fosse um ecossistema monitorando vários gargalos que estão acontecendo ao mesmo tempo, e isso tudo vai para uma tela. E aí o diretor tem ação humana disso, ele fala, olha, os principais processos nossos são esses. Então a gente vai atacar primeiro essa frente. Então a primeira empresa é do agro. Entendi. Ele vai analisar o flow todo e vai identificar onde atacar. Exato. Porque muitas vezes você perde muito tempo fazendo o to be do processo e o gargalo continua. Entendi. Parabéns aí. Entendi. Léo? Messias, tudo bem? Messias, como é que você enxerga a orquestração de agentes? Estou me referindo porque esse conjunto de processos, você vai implementando os agentes, chega numa hora que você está com uma teia
de agentes e fica um pouco complexo de você gerenciar. Como é que você vê isso? Você vê alguma plataforma, um processo estruturado para gerenciar esse conjunto de agentes? Como é que você vê isso? Eu vejo isso como um conjunto de agentes, e aí você tem um agente orquestrador, que é o que a gente tem feito. Em alguns casos, o agente orquestrador, e aí a gente tem criado, é como se fosse tribos de agentes, para não ficar exatamente isso, Leonardo. É como se fosse aqui o nosso núcleo. Você tem, cada agente, é como se o Messias fosse um agente, eu sou o líder da minha tribo. E cada membro da minha tribo são agentes. Então, eu vou monitorar os agentes da minha tribo. Porque quando eu coloco, é como se eu colocasse todo mundo aqui e ninguém fosse líder de ninguém. Então, vai virar uma torre de Babel. Aí é muito analogia à nossa tribo. Cada problema, entre aspas, vai ter um agente orquestrador e os agentes atuantes. Entendi. Beleza, valeu. Leonardo, complementando aqui, eu até coloquei no chat, hoje eu li uma matéria que tem uma profissão já surgindo, que é o gestor de agentes. Hoje em dia, os líderes, ele vai ter um time híbrido, que são pessoas e agentes. Ele vai ter que ter a habilidade de gerir esses dois tipos de personas. Na área de TI, a gente viu, para quem é da área de TI, e já viu a implementação de serviços, né, depois os microserviços, já viu acontecer, né, você ter, depois de um determinado tempo, um emaranhado de serviços implementados, né? E o meu receio é que aconteça o mesmo. Sim. Com agentes, entendeu? O ITSM ali, você está dizendo, não. Serviço, você implementa serviço, ou as APIs que você vai criando. Você imagina o conjunto de APIs que o Google disponibiliza. Agora, você imagina ele também orquestrando um conjunto de agentes. O problema passa a ser o mesmo, só que você está dando aí uma luz aí de um agente orquestrador, né? Isso. Então... Inclusive, a gente fez um teste aqui, Leonardo, a gente usou o Telegram, por exemplo, a gente usou o Telegram e o Lovable para fazer um MVP para uma empresa, e aí funcionava da seguinte maneira: tinha um agente que cuidava do cronograma, um agente que cuidava do custo, e um agente que cuidava ali de orçamento, enfim. Eram vários agentes e tinha um agente orquestrador. Quando o cronograma atrasava, o próprio agente, ele agendava uma agenda com os outros agentes, e eles faziam uma reunião entre os agentes. Aí terminava a reunião, o agente, ele trazia informação para o líder humano, físico, e quem tomava a decisão era o líder físico. Então, nessa jornada que eu apresentei para vocês também, existe ali os pontos onde o humano pode interromper a jornada para tomar uma decisão, porque senão acaba que ele vai perder o controle mesmo. Uhum. É bem interessante os pontos. É mais importante do que toda a parte de IA que a gente discute. Eu acho que essa palavrinha da moda agora, taxonomia, né? Essa taxonomia de dizer o que é projeto, o que não é projeto, o que é problema. E eu acho que isso é muito essencial, porque eu acho, assim, coisas que a gente já tem visto, né? IA virou causador, duas coisas, né? IA virou causador de problema de tudo e virou resolvedor de problema de tudo. É interessante isso, né? Essa semana a gente estava até tendo algumas discussões no chat lá sobre a parte de dados e tal, então, tipo, isso é mais a IA sendo causador de problema. Mas, em contrapartida, é o resolvedor de problema também mais natural. É aquele que qualquer coisa que acontece, não, será que não tem uma IA que resolve esse problema, né? Então, assim, eu achei bem interessante esse ponto, porque eu acho que a gente vai chegar num momento em que nós aqui vamos estar habilitados e qualificados para implementar soluções de IA ou usar ferramentas de IA, mas a gente não pode perder o conhecimento base que é de gestão de projetos, que é reconhecer o que é processo, o que é problema, o que requer implementação. A gente falou mais cedo numa outra apresentação, o que é determinístico, o que é probabilístico. Se eu estou falando de IA, não adianta eu querer levar alguma coisa determinística para lá, é perda de tempo e dinheiro.
Então, assim, se você tem coisa determinística, tem um monte de outras coisas que dá para que outras soluções mais baratas e mais fáceis resolvem para você, né? Então, assim, eu acho muito bacana essas discussões. E aí, por último, essa parte de você ser dono depois daquilo que você criou é uma das coisas que eu acho que vai pegar todo mundo aqui. Porque, assim, cara, não tem coisa mais legal do que você implementar uma ferramenta, né, e tal. E aí você faz o deployment, e aí as pessoas passam a usar e tal. Mas, cara, depois você vira dono disso, né? E aí a gente vê que, por exemplo, se for uma ferramenta que tem uma LLM por trás, a gente percebe que elas vão perdendo eficiência ao longo do tempo. E não é por isso que vivem surgindo novos modelos que ficam melhores, mas existe uma faixa ali que vai perdendo eficiência. E aí, seja por estar perdendo eficiência, ou seja por algum novo modelo que foi lançado e você quer trazer isso para a plataforma que você desenvolveu, é uma gestão constante, né? Então, assim, seja uma plataforma, seja agentes e tudo mais, é óbvio que se surgirem essas funções de um gestor de agentes, etc., ótimo. Mas, no fim das contas, o que eu vejo é, até chegar nesse ponto, para a gente que está aí achando super show de bola implementar, tem sempre aquele asteriscozinho assim, ó. Depois você implementa, você vira dono, né? Então, muita calma nessa hora, porque daqui a pouco você é gestor de projeto, mas você tem 3 ferramentas que você implantou e você cuida da operação daquela ferramenta também. E aí o negócio fica bacana. Show de bola, Messias. Obrigado aí por compartilhar, cara. Valeu também. Inclusive, eu quero deixar o convite aqui para Brasília, Goiânia, ou arredores. Essa semana eu estava conversando, por isso que eu falei com o Vitor, mais 6 minutinhos eu tenho uma reunião aqui agora. Vai acontecer aqui em Goiânia, dia 25 agora de agosto, o TEDx Goiânia, e esse ano o TEDx Goiânia ele está trazendo uma provocação. E será que o nome do evento esse ano é Ver para Crer? Ver ainda é crer. O quão nessa era da inteligência artificial o ser humano ele é importante ainda, porque é uma provocação que o TEDx está trazendo, porque a pergunta, no caso, eu vou palestrar lá dia 20, eu vou palestrar, por isso que eu tenho uma reunião lá, vou colocar aqui no chat, quem tiver aqui por Goiânia, comparecer lá, é gratuito, não paga nada, vai ser no Centro de Convenções de Goiânia, e o bacana do evento é que vai ter muita gente falando de IA e outras pessoas falando do humano na era de IA. Vai ser um evento bem interessante, porque essas duas conexões, quem tiver a oportunidade de estar lá, tomaremos um café junto por lá. Parabéns, Messias. Arrasa. Vai dar certo. TED Talk com Messias. Tá pensando o quê? Falta 5 minutos. João, como é que tá? Quantos nomes que ainda tinham? Tem mais um. Mais um. Qual o tempo que a pessoa tinha dado estimado? Eu acho que era 15 minutos. O Rodrigo tá aí? Tô aqui. Rodrigo, você prefere deixar para a semana que vem ou Bom, eu pedi 5 minutos só hoje? porque o 5 que a minutos? gente ia mostrar era bem rápido. Não, show. Bora. Beleza, vamos nessa. E aí, até antes de você entrar e já começando um pouco no encerramento, que eu sei que volta e meia a pessoa já começa a sair, eu mandei lá no chat dos líderes de tribo, aí aos que puderem, depois que a gente acabar a reunião, não é obrigatório, tá? Puder continuar, a gente tem um outro assuntinho que vai demorar só uns 10 minutinhos, a gente passa depois da reunião, aproveitando a oportunidade. Vai lá, Rodrigo, desculpa. Beleza, aqui a ideia é só mostrar o que exatamente a gente está fazendo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá.
sei se a minha apresentação tá aparecendo já para vocês. Agora sim. Beleza. Então, o que a gente está fazendo aqui no núcleo, na tribo de PMO inteligente, né? Quando a gente entra no PMO Practice Guide, a gente vê que ele tem 30 resultados esperados de um PMO, tá? E ele também tem as descrições de cada um desses resultados, e ele também, lá na página 82, ele divide os tipos de serviço do PMO, né? Tem o estratégico, tem o tático, operacional, e ele mostra para a gente aqui quais são esses serviços, que são 26 serviços, tá? Nesses níveis tático, estratégico, operacional. Só que essa é a informação que o guia dá, que existem esses outcomes e existem esses serviços. Ele não diz, ele dá alguns exemplos, mas ele não diz exatamente quais serviços estão ligados quais outcomes estão ligados a quais serviços e em que intensidade, né? Então, a ideia que a gente teve aqui no núcleo, lá, vindo do João Jacinto, é justamente a gente criar uma matriz que a gente pudesse aqui entender os serviços, né? Todos os serviços aqui estão listados, tem os 26 serviços aqui para baixo. Eles estão divididos em estratégicos, táticos e operacionais. A descrição desse serviço, qual que é o problema que esse serviço, que é atendido por esse serviço, quais são os outcomes associados a esses serviços e os pesos deles numa escala Fibonacci, tá? Vou já chegar ali nessa escala para explicar melhor. Quais são as evidências de indicador de valor para esse serviço e qual que é a hipótese de IA que a gente tem para aplicar, né, esse serviço com aqueles outcomes. Os dados necessários para isso, quais são os riscos e os cuidados com relação a esse outcome, os domínios de PMI, né, se é projeto, programa, portfólio, que estão envolvidos com esse serviço, às vezes pode ser até os 3, como é esse caso aqui. E aqui a gente dividiu a equipe com os responsáveis por preencher todos esses dados aqui sobre esses outcomes de serviço, com essa matriz aqui como base, tá? Qual que é essa matriz? Qual é o impacto e a relevância, né, daquele serviço, daquele outcome para aquele serviço. Então, se for muito baixo, ele vai ser 1, e se for mais alto, de todos aqui em Fibonacci, a gente vai escalando até chegar no valor 34. Né? Isso fez a matriz está sendo preenchida pelas pessoas do time, tá? Pode até ver que os status aqui estão em rascunho, mas o que vai acontecer? A gente vai poder chegar num resultado que essa matriz aqui de serviços e outcomes, porque o cliente do PMO, ele não quer saber qual que é o serviço que você vai oferecer para ele necessariamente, ele quer saber qual que é ele tem um resultado esperado, e ele vai chegar e falar assim, eu quero melhorar a minha experiência do cliente. Então, você vai, por exemplo, poder selecionar aqui e ver, para melhorar a experiência do cliente, eu preciso desses serviços aqui, sendo aplicados pelo nosso escritório de projetos. E aí fica mais fácil de administrar as expectativas, né? A gente consegue, com isso, entender quais são os outcomes esperados, quais são os serviços que vão ser aplicados para atender esses outcomes e qual que é a intensidade de cada um para aquele serviço, porque vai ter serviço repetido, né? Serviço que tem outcomes que são repetidos com outros. Inclusive, tem serviços que têm o mesmo nome de um outcome. Por exemplo, gestão de desempenho, ele tanto é um serviço como ele é um outcome. Então, ele claramente vai ser o principal aqui desse outcome. Mas, e quais são os outros serviços que estão relacionados à gestão de desempenho? Então, a gente vai colocando aqui e vai fazendo diria que, heat mapping de serviço.
E aí aqui está tudo em planilha, mas o João já está até fazendo um site aqui, né, que a gente pode acessar isso de uma forma melhor visualmente, né, mais agradável, e a gente vai ter isso pronto também assim que toda aquela planilha tiver preenchida. Então, eu falei que ia ser bem rápido, que é basicamente isso que a gente está começando a fazer na parte de matriz, né? A gente tem outras frentes aí pensadas num glossário de PMO, que seja bem mais interessante, inclusive ele aparece aqui já, a gente tem 253 itens que são tratados aqui para a gente entender o que é cada termo. E a gente também tem uma frente que é de aplicação de IA, né? Usos de IA, qual que é a possibilidade de usar a IA em determinados serviços e outcomes. Essa frente também está sendo tratada aí no time, mas por hora a gente está mostrando aqui a matriz para vocês. Era isso, gente. Vai lá, Marcos. Não sei se eu perdi alguma coisa, mas está disponível já? Ainda não. Ainda não, a gente está trabalhando nela. Isso aqui está interno, só os membros do grupo têm acesso por enquanto, tá? Da tribo. Mas assim que estiver pronto, vai ficar mais fácil, a gente consegue disponibilizar para todos. Parabéns pelo trabalho. Isso aí merece, eu acho que, um webinar e um workshop em sequência para poder lançar. Vamos falar logo em seguida, a gente já tem encomenda, então, que já tem um workshop em Costa Rica para a gente fazer. Olha aí, que legal. Quer contar, Gabi? Eu só deixo assim, ó. Marco check já. O João, infelizmente, ele não está aqui na reunião, mas a gente leva o convite para ele também. Assim como todos da tribo dele. Beleza. Falaremos mais para frente. Galera, muitíssimo obrigado mais uma vez. Assim, eu não sei vocês, eu que não estou nas tribos, eu aprendo demais nessas reuniões gerais. Eu agradeço a todos que se doam e que saem da zona de conforto, porque eu sei que não é confortável falar em público, apresentar algo, mas eu acho que é o intuito dessa reunião também. De gerar o conforto no desconforto, porque, no final de contas, como é que a gente vai fazer o papel do núcleo de levar conhecimento da adaptação de um gestor de projeto no mundo pós-IA se a gente não comunica, né? Às vezes um artigo é um material denso que fica para a posteridade, mas falar sobre o artigo, desdobrar sobre ele, né, são várias outras ações que precisa da arte de comunicação. Então, essa reunião ela serve como um workshop, como um ambiente seguro para testar e se sentir confortável nesse tema, nessa necessidade, nesse skill. É isso. Obrigado, pessoal.